Bom dia a todos. Sou Marco Aurélio, sou diretor de Relações Institucionais da ANAP e é um prazer estar recebendo todos vocês aqui hoje para participar de mais uma jornada digital da ANAP. Nesse mês de novembro, nós estamos trabalhando o tema Experiência do Paciente e hoje aqui nós vamos então debater aí o projeto de lei 2242 de 2022, que institui o Estatuto dos Direitos do Paciente. A nossa intenção aqui é fazer um bate-papo muito tranquilo, onde cada painelista terá, então, 10 minutos para se apresentar, né, dar a sua visão sobre o tema e, posteriormente a isso, nós abriremos aí um espaço de perguntas e respostas. O tema é um tema que carece aí de todo o nosso setor uma visão. Nós estamos aí num momento disruptivo, né, onde vários estatutos de direitos foram colocados para a sociedade, e nós, então, estamos aqui acompanhando em Brasília o projeto de lei 2242. Esse projeto de lei ele nasce lá em 2016, ainda então deputado federal Pepe Vargas, ex-ministro, hoje deputado estadual, apresentou esse projeto, tramitou pela Câmara e hoje ele está no Senado. E o bom é que aqui nós temos aqui pessoas, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, que desde o início dessa caminhada acompanham esse projeto e vão contar um pouquinho da história. Mas antes da gente iniciar tudo isso e eu apresentar as painelistas que estão aqui comigo, eu fui aqui imbuído de dar alguns avisos para quem participa do evento, né? Eu preciso que vocês enviem depois as perguntas, então, via chat. Vocês podem participar através do nosso chat que está aqui na live. O evento ele vai ficar gravado no YouTube da ANAP. Quem quiser pode acessar posteriormente o evento. E os participantes que entrarem em todas as jornadas do mês vão receber um certificado de participação. Então, dando início, né, essa é uma live, eu fico muito feliz. Estou aqui com três mulheres aí que são líderes naquilo que fazem, né, e conseguem impor dentro dessa sua liderança, suas opiniões, impor aí, colocar aí, né, para a sociedade tudo aquilo que contribui na construção de uma sociedade melhor. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui a doutora Aline Albuquerque, que é advogada, diretora executiva do Instituto Brasileiro do Direito do Paciente. Seja bem-vinda, doutora Aline. Um prazer ter a senhora aqui com a gente. A Aline participou da construção desse projeto de lei desde o início, ela vai contar um pouquinho dessa trajetória daqui a pouco para nós, né? Eu tenho aqui também a Mariana Freitas Moraes, que é coordenadora de experiência do paciente do Hospital Moinhos de Vento, o Moinhos de Vento de Porto Alegre. Doutora Mariana, seja bem-vinda. O Rio Grande do Sul, inclusive, o mesmo deputado, que era deputado federal, então deputado Pepe Vargas, hoje ele é deputado estadual no Rio Grande do Sul. Lá ele também apresentou esse projeto de lei e hoje esse projeto de lei já foi aprovado pela Assembleia Legislativa e foi encaminhado na última semana a sanção aí para o governador Eduardo Leite. Então, a Mariana vai trazer um pouco dessa vivência já, né, Mariana, de tudo aquilo que o projeto coloca. E também nós temos aqui a doutora Tereza Gutierrez, que é advogada, especialista em toda essa área de saúde, do escritório Machado Nunes, que é o escritório que acompanha a ANAP em todos esses projetos de lei que nós acompanhamos aqui no Congresso Nacional, é o Machado Nunes e liderados aí nesse setor pela doutora Tereza Gutierrez. Então, é um prazer estar com vocês três aqui e um orgulho. Então, nossa dinâmica vai ser a palavra aí de 10 minutos para cada uma de vocês, de 10 a 15 minutos, fazer uma explanação, colocar os pontos que vocês entendem que são os pontos mais importantes do projeto, né? E dar uma provocada aí, o que que a gente precisa ainda fazer, o que que a gente pode fazer. Esse projeto ele está hoje no Senado, na CDH, né? Há condições ainda de se mudar alguma coisa, é melhor não mudar, deixar que ele vá à sanção e a gente possa trabalhar outros pontos depois através de decretos, através de portarias. Tudo isso a gente vai debater aqui. E a gente precisa que você que está aí do outro lado nos mande aí as suas dúvidas, nos mande aí. Esse é o momento da construção, né? E a ANAP, através do nosso presidente do conselho, o doutor Eduardo Amaro, o nosso diretor executivo, doutor Antônio Brito, sempre abre essas portas para o diálogo, onde a gente possa construir melhorias, né? E hoje eu tenho muito orgulho de estar com vocês aqui, tendo essa oportunidade. Então, indo direto ao que interessa,
Doutora Aline, a senhora participou desde o início disso tudo, ajudou na construção desse texto, trabalhou na tramitação aí durante anos na Câmara, hoje lidera o Instituto Brasileiro de Direito do Paciente. Qual a sua visão agora? Esse projeto parece estar chegando na reta final, né, Aline? Eu vejo que você é uma empolgada com todo esse projeto, né? E esse projeto vai trazer benefícios realmente para o paciente, vai trazer uma visão melhorada sobre os seus direitos. Aline, seja bem-vinda. Não- Obrigada, obrigada, Marco. Agora sim, né? Bom dia a todas as pessoas que estão conosco, né? Bom dia, Mariana, bom dia, Tereza, bom dia, Marco Aurélio, novamente. É dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Eu parabenizo a ANAP profundamente e sinceramente por estar debatendo essa temática. Há pouca visibilidade no Brasil acerca, né, do direito do paciente. Então, vocês, assim, parabenizo muito mesmo por essa, né, por essa iniciativa da ANAP e pelo reconhecimento de que esse projeto de lei é importante, porque não existe qualidade no cuidado sem respeito ao direito do paciente. Então, eu já consigo, eu gosto já de começando, né, com essa afirmação, né? Garantir qualidade é garantir direito do paciente. Então, eu acho que por aí a gente já pode partir do pressuposto de que esse projeto de lei ele importa, né? Ele importa para todas as pessoas que se importam com a qualidade do cuidado no nosso país. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre brevemente, né, aqui dos meus 10 minutos, sobre o histórico. Eu acompanhei esse projeto de lei, ele foi feito uma primeira versão no Comitê de Bioética do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, do qual eu faço parte, em 2016. Né, eu sou há muitos anos professora do programa de pós-graduação em bioética da UNB, então só para contextualizar por que eu estou num comitê de bioética. E aí nós apresentamos, enfim, né, o projeto foi feito, né, a várias mãos, com a participação da sociedade civil, e foi apresentado ao deputado, então, deputado federal Pepe Vargas. E ele, que ele é médico, né, que se diga de passagem, né, então ele compreende bem a temática. E aí, o projeto de lei, só para também contextualizar, ele se fundamenta, eu acho que talvez no Brasil isso não seja tão claro, o direito do paciente, tá? E aí eu não vou ficar falando aqui das minhas pesquisas, que não é o caso, mas o direito do paciente, ele se fundamenta nos direitos humanos. O direito do paciente não tem relação com o direito do consumidor, não é direito não é não se estabelece, não se procura adentrar o campo do consumo, não é isso. Por que ele tem a ver com direitos humanos? Porque, em suma, nós estamos falando de 3 valores básicos, que são a autonomia, a integridade e a dignidade do paciente. Então, os direitos dos pacientes, isso é um consenso internacional. Esse projeto de lei ele é fruto de uma busca amplíssima de todas as leis de todos os países. A gente não pode dizer que a gente analisou todos, porque seria muita pretensão, mas de que analisamos leis na Europa, salvo 5 países, todos os países têm leis de direito do paciente, analisamos de Israel, analisamos de países africanos, então, assim, da Coreia. Então, assim, só para ter uma noção. Então, assim, o que está lá é o que se espera de um estatuto de direito do paciente. Vocês podem observar que, por exemplo, lá não tem tema da eutanásia, porque a eutanásia comumente não entra numa lei de direito do paciente, isso não é tema de lei. Então, a gente também tem que ter um pouco de percepção técnica do que cabe numa lei de direito do paciente, o que não cabe numa lei de direito do paciente. Normalmente, as leis, e esse projeto de lei, o 2242, que se inicia, então, assim, ele foi apresentado a partir de um referencial de direitos humanos e a partir de um consenso internacional acerca do que seja direito do paciente. Então, nós temos normas da OMS, existe uma declaração de direito do paciente no âmbito europeu, a gente não tem no âmbito universal. Felizmente, para nossa alegria, em 2024, nós temos a Carta de Direitos de Segurança do Paciente da OMS. Essa Carta de Direitos, vocês podem ir lá na carta, que agora foi traduzida para o português, a OMS diz expressamente que os direitos dos pacientes decorrem das normas internacionais de direitos humanos. Então, não sou eu que estou falando, a OMS está dizendo isso. Os direitos dos pacientes decorrem dos direitos humanos. Então,
Então, isso está posto na Carta da OMS. A Carta da OMS de Direitos de Segurança do Paciente dialoga com o nosso projeto de lei 2242. Lógico que lá você tem uma especificidade, porque você tem o tema da segurança, tá? O nosso projeto 2242, ele é um estatuto, ele é genérico, e a gente sabe, né, que os estatutos são genéricos, como o próprio Marco Aurélio falou antes, tem um cunho, né, um cunho principiológico, né? Ele trouxe esse ponto, achei bem interessante. Então, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, desculpa, foi aprovado, nesse percurso de 2016 a 2022, a gente trabalhou no advocacy, né, estava até aqui me queixando, muito sozinha, né? Eu, o comitê do GHC, né? A gente trabalhou sozinha por esse advocacy. Na CCJ, quando ele foi aprovado, eu estava lá no dia que ele foi aprovado, e foi muito bonito, porque foi um consenso, né? Um consenso de todos os partidos. E isso mostra que esse projeto, ele traz para o cuidado em saúde o que a gente chama de ética mínima. É um solo comum. Ele não traz, de certa forma, grandes inovações daquilo que os hospitais acreditados já fazem. Então, assim, ele não vai. Só que a gente tem que pensar que o Brasil não é um Brasil feito de hospitais acreditados. O Brasil é um país desigual, um país que tem desigualdades regionais, desigualdades sociais. Então, a gente precisa estabelecer um estatuto nacional para a gente construir um cuidado de qualidade nacional. E o projeto de lei, óbvio, que ele não vai imediatamente trazer uma mudança nesse cuidado, mas ele sinaliza, ele traz valores, ele traz princípios que vão apontar para os gestores e para os líderes aquilo que nós, como sociedade brasileira, desejamos para o nosso cuidado. Muitos hospitais já fazem o que está no projeto de lei, né? E felizmente já fazem, né? Então eu acho que é importante também a gente ter essa noção de que ele não é extremamente inovador, né, do ponto de vista do que se deseja de qualidade do cuidado e de experiência do paciente, né? Então eu acho que isso é importante deixar claro. Ele não revoluciona para muitos hospitais, mas ele revoluciona para muitos outros hospitais e revoluciona principalmente para os pacientes e para os profissionais de saúde, porque ele traz segurança jurídica para os hospitais, para os profissionais e para os pacientes também. Porque ser paciente, ter direito do paciente, não é infinito. Né? Não é, o paciente não pode desejar tudo, não é isso. Tem que ter um limite, e ali também se estabelece um limite para que o paciente possa exigir. Eu acho que isso também é importante a gente deixar claro. Então, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele está agora no Senado. Foi um trabalho árduo para ele ser aprovado. Poucas alterações foram feitas no decorrer do processo na Câmara. A gente conseguiu um consenso, né, pluripartidário. Agora ele se encontra no Senado. Ele traz, né, o projeto de lei, então, ele traz esses direitos que são consensualmente internacionais acerca do que são direitos dos pacientes. E é importante também, aí, né, a gente vai travar esse debate, óbvio que está em aberto. Eu penso que eu trabalhei na aprovação do Estatuto do Direito da Pessoa com Deficiência. Eu participei da construção do Estatuto, né, como Advocacia Geral da União. E eu reconheço que o projeto ele não é perfeito, ele tem críticas a serem feitas. Entretanto, a gente tem que sopesar, porque se a gente fizer mudanças substantivas, a gente vai retornar, como a gente já estava discutindo aqui um pouquinho antes, para todo esse processo. Então, eu acho que é só uma questão de sopesar, porque todo estatuto ele é de caráter geral e abstrato, e todo estatuto tem problemas. Só que a gente precisa, né, pensar de que a gente precisa, né, que é necessário aprimorar, sim, óbvio, esse projeto de lei. Então, não é o fato de eu defender algo que eu não reconheço de que ele precisa ser aprimorado, de que ele não pode ser passível de críticas. Lógico, nós somos humanos e tudo que nós fazemos, né, é passível de crítica. Então, mas eu acho que o ponto é de entender em que momento nós estamos, analisar a conjuntura, analisar as estratégias para que esse projeto de lei, só para ir fechando, a primeira lei de direito do paciente do mundo foi adotada em 1991 na Finlândia.
Desde então, nós temos um movimento amplo no mundo de garantia de direito do paciente por meio de leis. Leis nacionais, a gente chama de cartas de direito do paciente. Nós estamos em 2024, nós estamos muito atrasados. E há um avanço no campo da saúde que eu sou muito grata pelo campo da saúde, porque avançou no cuidado centrado do paciente, avançou na experiência do paciente, avançou na tomada de decisão compartilhada, avançou na segurança do paciente, mas o campo do direito não avançou. O campo do direito, ele é muito anacrônico, ele é muito atrasado na área da saúde. Ele ainda é paternalista, ele ainda não incorporou todos os avanços que nós tivemos na área da saúde. Então, há uma discrepância do campo do direito e do campo que ainda tem uma perspectiva muito consumerista, e eu não tenho nada contra o direito do consumidor. Eu estou trazendo que a gente precisa de um outro tipo de abordagem, que não perceba aquela relação humana a partir de uma relação de consumo, e sim perceba aquela relação humana a partir de outros referenciais que já estão construídos na área da saúde, né, como o cuidado centrado no paciente e a experiência do paciente. Bem, então aqui, respeitando os meus 10 minutos, agradeço a oportunidade. Mas, Aline, parabéns, né? O teu entusiasmo é contagiante, né? E a gente conversou antes sobre o tema, né? E realmente vê o teu empenho, né? Mas assim, ficou muito forte para mim uma frase que você disse no início da tua apresentação, né? Garantir qualidade é garantir o direito do paciente. Isso realmente a ANAP tem trabalhado isso. É uma das razões da ANAP existir, né? Foi essa busca pela qualidade, né? Os nossos hospitais, todos eles são acreditados, ou buscam a acreditação. Mas antes de passar para a doutora Tereza, eu queria te fazer só um paralelo aqui. A gente pode fazer paralelos, né? A gente já tem tantos aí, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E você disse que a gente está um pouco atrasado nessa questão, né, do direito do paciente. Mas eles não se interligam, todos esses estatutos, de alguma forma, em algum momento também? É para responder? Sim, sim, pode Pode? colocar Pode. agora. Não, eu já fiz um trabalho de levantamento do que tem em cada estatuto acerca de direito do paciente. Então, o que que tem no... É isso que você está perguntando, Marco? O que que tem Isso. no direito? Isso, é isso. Tá, então a gente tem um dispositivo no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente tem uns dois na criança, no ECA não tem nada, o ECA não trata da criança como paciente, que fique claro isso, né? Eu já escrevi artigos sobre tudo isso, porque, né, dedico a minha vida a isso, ao direito do paciente. Então, assim, não temos, né? Temos pouquíssimos dispositivos, e a gente não tem nenhuma garantia de direito do paciente. Eu não vou aqui Nos me demais estender, né, estatutos nessa não tem. análise. Não, temos pouquíssimos, no ECA não temos, da criança como paciente, como adolescente. A gente tem um pouquinho melhor no Estatuto da Pessoa com Deficiência, um pouquinho mais, temos, um E no pouco do mais idoso? avançado. Do idoso, ao contrário, tem violação de direito do paciente no Estatuto da Pessoa Idosa. Ele viola o direito do paciente. Aí eu não vou me estender aqui no motivo, mas tem artigo publicado de todos os estatutos no meu livro também, sobre direito do paciente, eu explico cada um dos estatutos, cada dispositivos. Mas está explicadinho. Tá bom. Muito obrigado, viu? Parabéns. Doutora Tereza Gutierrez, a senhora que trabalha aí com todos os hospitais, o setor saúde, eu acho que é muito importante a senhora trazer a visão aí um pouco mais, claro que, mas pelo lado do prestador de serviço, né? Como que você tem visto, o andamento desse projeto, como você tem visto o impacto que isso aí pode ter nas nossas instituições, até para que quem está aqui nos acompanhando, né, tenha aí uma visão do que isso pode trazer no dia a dia, na realidade dele, né, as mudanças que podem ser necessárias, né, e se Tá. ainda há alguma adequação que possa ser feita, né? Vou fazer vou ser um pouco mais provocativa aqui, né? Até porque é uma linha de diálogo, acho que essencial que a gente está estabelecendo, né, hoje, né? A gente, na verdade, tem além do estatuto, por exemplo, da pessoa com deficiência, que é mais claro efetivamente do que os demais, concordo totalmente com a doutora Aline nesse sentido, né? Eu tenho atos infralegais, né? Então, eu tenho o normativo do Ministério da Saúde, que hoje em dia está consolidado no primeiro capítulo aí da Portaria de Consolidação 1 de 2017 do Ministério da Saúde,
que, na verdade, ele consolida uma norma que é de 2019, mas eu tenho a norma anterior a isso, né? E é ato infralegal, né, na verdade, que data aí de 2006, né? O PL também traz, além disso, a própria lei do SUS traz alguns dispositivos, mas não do jeito que o PL está tratando, longe disso, não tô falando que o PL é desnecessário, mas a gente tem hoje no ordenamento jurídico, né? E é lógico, né? Como a doutora, a gente está muito habituado a falar com hospitais certificados, né? Então, hospitais que têm critérios de qualificação aí que a gente não vê no Brasil inteiro. Então, as próprias exigências das entidades que fazem certificação de serviço de saúde acabam também empurrando a concretização, né, e a viabilização dessas normas acho que o fator principal aqui, né, que eu sempre falo, né, é você deixar claro para o paciente esses direitos. Não adianta o direito existir na prateleira, né? É um pouco isso. E eu acho que essas certificações que a gente vê muitos hospitais têm também empurram um pouco isso para isso. Eu acho que a Mariana vai poder trazer a experiência dela aí melhor para a gente tratar disso. Então, hoje, no Brasil, eu tenho normas que tratam disso, né? Eu tenho uma norma do Ministério da Saúde que, inclusive, obriga o serviço de saúde a disponibilizar e comunicar uma carta de direitos do paciente, tá? Então, isso já existe, no mínimo, desde 2006. Além disso, se você fizer um compilado aí, né, de normas sanitárias e éticas, porque aqui, quando a gente fala de regulação de saúde, eu tenho vários, né, vários lugares que eu preciso olhar. Eu não olho só em uma agência, né? Eu não olho só na Anvisa, eu não olho só no Conselho de Medicina. Eu tenho que olhar muitas vezes a ANS, Conselho de Medicina, Enfermagem, Ministério da Saúde, normativa do ente federativo para o qual eu respondo também, né? E, de alguma forma, esses atos infralegais também acabam empurrando para situações que garantem esses direitos dos pacientes, né? Como, por exemplo, a questão do consentimento, como, por exemplo, a questão da diretriz antecipativa de vontade. Então, eu tenho aí previsões no ordenamento, então, o projeto, nesse sentido, ele não é inovador, né? Ele está consolidando, né? E acho que ele tem esse mérito de consolidar várias questões que estão esparsas, né, no ordenamento jurídico há muitos anos, em um normativo só, é, criando aí um estatuto de fato nessa estrutura aí que a doutora Aline falou, o estatuto. Nenhuma lei ela é concreta, a lei ela é sempre geral e abstrata, não tem como, isso é eu não consigo juridicamente, né? É impossível eu prever em qualquer normativo, mesmo ato infralegal, né, prever todas as situações da vida humana que a gente vai vivenciar, tá? Mas aqui eu vou agora, então assim, eu acho que o PL, nesse sentido, ele tem muito esse mérito. Vamos consolidar aqui em um lugar, né? E isso é muito positivo, tá? Mas acho que tem algumas questões que o PL traz que eu fico, no dia a dia, eu fico me questionando, né? Assim, uma que eu acho que é de fácil solução, né? Eu acho que é a vedação, por exemplo, a, dos familiares do paciente falecido terem acesso ao prontuário depois da morte. Ah, e isso hoje em dia é uma questão que ela foi resolvida como, né? Antes, o paciente falecia e ele tinha que entrar com uma ação judicial contra o hospital para ter acesso ao prontuário, porque tinha um dispositivo do próprio Conselho de Medicina que proibia, né, essas disposições, essa previsão nesse sentido, né? Ah, Depois teve uma ação civil pública do Ministério Público Federal contra o Conselho de Medicina, porque era uma judicialização inglória, né? Assim, você tinha que fomentar a atuação do judiciário por uma situação relativamente simples. E aí se chegou a um consenso de autorizar que os familiares tenham acesso ao prontuário, demonstrado um grau de parentesco, né? É lógico que a gente pode prever algo nesse sentido,
num decreto, mas talvez uma adequação pontual, né? Falando que, conforme autorizado por lei ou ato regulatório, ato infralegal, já seria aí suficiente para a gente não voltar para a situação anterior, em que o paciente chegava para a gente pedindo cópia, né? O familiar do paciente, para ver até se tinha um erro médico, né? Para garantir o direito de indenização, se fosse o caso, né? E eu vou ter que voltar com uma situação que está consolidada e resolvida no setor há muitos e muitos anos, né? Então, acho que isso é um aspecto é, bastante relevante, assim. É, tem também, né, uma questão, né, que coloca, determinada hora, que coloca que eu, como serviço de saúde, para a pessoa com deficiência que eu preciso de intérprete, que o serviço é obrigado a disponibilizar. De novo, acho que para locais em que eu tenho certificação, coisa desse tipo, né? Eu tenho alguma previsão nesse sentido no Código de Pessoa com Deficiência também, mas não de forma tão clara. Aí, doutora Aline, se eu estiver equivocada, vou até pedir para me corrigir, né? Ah, mas o que acontece, né? Eu estou criando para os estados e municípios um aumento de custo. E para eu fazer isso, desde a emenda constitucional que foi editada no ano passado, que eu não vou me lembrar o ano, né, eu tenho que prever a receita para os estados e municípios para isso acontecer. Então, isso pode ser um limitador, né, e até um fator de questionamento da constitucionalidade do PL depois da aprovação dessa emenda constitucional, né? Então, me questiono também um pouco em relação a esse aspecto, né? Estou pensando do ponto de vista que a gente teve aí discussões relativas, significativas em relação a repasse de verba do SUS no STF, e isso ensejou uma série de emendas constitucionais, então acho que isso é um ponto que pode prejudicar a própria tramitação do PL, tá? Sendo bem sincera e transparente aqui, né? Eu tenho também uma previsão da obrigatoriedade de consentimento, isso já é fato, né? Fato. Né? Eu falo até assim, olha, sinceramente, o consentimento em si, ele é menos importante do que a explicação que você dá e da anotação toda que você faz, porque um paciente que ele tem um bom relacionamento com, né, eu falo, o papel escrito vale menos do que a relação de fato, né? Assim, porque um paciente que tem uma boa relação quando ele é atendido, quando ele é de fato esclarecido, né? É, ele dificilmente vai ser questionado em relação, ele vai questionar em relação a determinado procedimento ou não, né? Só que aqui tem uma previsão que ele pode retirar o consentimento quando ele quiser. Só que uma vez que eu fiz o procedimento, não tem como ele voltar atrás nesse consentimento. Isso é um pouco do óbvio, né? Mas assim, não é que nem na pesquisa clínica que ele efetivamente pode a qualquer momento retirar, né? Enquanto a pesquisa clínica está em andamento, ele vai lá e retira. Agora, depois que eu fiz o procedimento, aí pensando na lei de proteção de dados, que ele pode pedir para tirar tudo de lá, ele vai fazer uma interpretação parecida, assim, né? Pensando em possíveis problemas, tá? No dia a dia que a gente vê aí, possíveis problemas que a gente pode ter em relação a isso, né? Eu tenho uma previsão também que eu fiquei um pouco intrigada, mas eu posso estar exagerando aqui nas minhas reflexões, é, que ele garante aí que o paciente seja examinado em um lugar privado, exceto em caso de urgência e emergência. Aí eu fico pensando, né? Tem algumas UTIs, né, que você tem aí uma enfermaria com 10 leitos, né? Então, não é um lugar privado de fato, né? São UTI, eu já vi isso muito em UTI neonatal, né? Que eu tive uma experiência pessoal aí com um sobrinho, né? Então, você tem o leito que você deixa todos os profissionais de saúde lá. Como é uma situação de muito alto risco, ficam as mães, né? De cada paciente, né? No horário que é permitido, no caso da UTI, né? Porque na UTI você tem uma limitação de acesso por uma questão até de segurança do paciente, mas esse local para mim não é um local privado, né? Esse local, para mim, ele não é caracterizado como um local privado. Quer dizer, eu vou limitar esse exame, porque ele não tá, vou ter que tirar o paciente de lá, levar para um quartinho para examinar e devolver no lugar. Fico um pouco imaginando isso, assim, né? Como que vai ser a interpretação disso, né?
essa questão do direito de ser examinado em lugar privado. Se eu estou numa enfermaria com 10 camas, e isso segue a regra sanitária, eu não vou poder examinar o paciente lá, para mim não faz muito. Não é privado, obviamente, não é um local privado, do meu ponto de vista, né? Não é um local privado, né? Isso pode fazer uma demanda aí, né? Ou será que no leito? Não sei, assim, estou pensando efetivamente nas possíveis reclamações que a gente possa ter aqui no dia a dia, né? Eu tenho também uma questão, né? Aí também a gente volta para a questão da, da obrigação, né, do poder público, e aí não se define, né? É, aí, do meu ponto de vista, eu estou pensando dos gestores do SUS, União, Estado e Município, né? Quando, né, lá no final de mecanismos de cumprimento da lei, né? Aí eu penso em União, Estado e Município, né? Ah, fala que eu tenho que fazer pesquisas periódicas, né? Que eu tenho que fomentar a pesquisa acadêmica sobre direitos e deveres do paciente e tal, realizar a pesquisa e, quando eu finalizo essa pesquisa, né, o poder público que teria que fazer essa pesquisa, eu tenho que mandar isso para o conselho profissional, né, o resultado dessa pesquisa para o conselho profissional. Aí, assim, é lógico, o conselho profissional, ele existe, né, do meu ponto de vista, e você, assim, bastante, é meu ponto de vista mesmo, pessoal, totalmente desvinculado de qualquer posicionamento aí, né? Do meu ponto de vista, os conselhos profissionais, eles deveriam atuar para garantir é, é, uma melhor decisão do profissional em uma situação difícil. Eu tenho uma situação, em qualquer situação, qualquer decisão que eu tomar, a decisão é ruim, né? E o conselho profissional, ele me dá um instrumental para eu escolher o melhor caminho possível, né? Além disso, por óbvio, né, fiscalizar e garantir que profissionais não éticos, né, e que não sigam as normas em vigor sejam fiscalizados e penalizados e, se for necessário, caçados, né? A gente teve aí em 2015 a máfia da prótese, que foi uma questão horrorosa, né? A gente tem aí, né, fraudes, enfim, e que não é um problema só brasileiro, né? Vamos deixar isso claro aqui. Isso aqui é um problema que vários países enfrentam. Fraude na saúde não é uma jabuticaba, é uma questão internacional até, né? Mas, assim, é, e com a experiência que a gente tem com conselhos profissionais, assim, eu não sei o que é isso. Será que é esse o caminho mesmo que a gente quer? E será que aqui nesse caso eu vou ter que prever a verba que o Estado e o município vão ter que ter para fazer essa pesquisa também? Que sistema que vai ser esse? Hoje eu acho que a Anvisa ela tem muito mais mecanismo para fazer essa pesquisa do que estados e municípios, né? Então, questiono um pouco isso, assim, tá? Uma outra questão aqui que me chama a atenção é a possibilidade do paciente recusar ser atendido por profissionais estudantes ou por profissionais que não estejam. Eu vou até pegar o texto ipsis literis aqui que eu anotei, né? Ah, é a possibilidade Só um segundo. Hum. Uhum. O direito de consentir ou não com a presença de estudantes e profissionais estranhos a seus cuidados, né? Eu tenho, em relação a estudantes, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação que é graduação propriamente dita, então aquele profissional ele não está habilitado, de fato, para atuar. E eu tenho a situação das especializações, residências médicas e residências multiprofissionais. Ou seja, aquele profissional ele é um estudante de pós-graduação, mas ele já tem habilitação profissional para atender o paciente. E quando você é habilitado como um hospital-escola, por exemplo, você tem obrigação de envolver aquele profissional e ele é habilitado para atuar. Ele vai ser, mas para todos os fins ele é um estudante, porque é uma pós-graduação, né? E aí, o paciente vai poder se recusar? Ele tem, é lógico, ali que ele tem um preceptor, ele tem instrumentos ali é um cara que ele vai se especializar, né? A graduação em si ele já tem.
mas isso pode causar algum barulho, né, do meu ponto de vista, assim. A E própria outro, União tem os hospitais de ensino, né, que pertencem à EBSER, né, são 40 exatamente. e os hospitais de Uhum, clínicas espalhados pelo Brasil todo, né, são estudantes que estão ali no dia a dia, né. exatamente. E em relação à questão do paciente poder se recusar a ser atendido por profissionais de saúde estranhos a seus cuidados, bom, o hospital funciona 24 horas por dia. Ele vai ter profissional estranho ao cuidado que ele não foi apresentado. Aí é uma redação assim que assim, se o profissional está vinculado ao meu serviço, ele não é estranho. Sinto muito, porque eu não vou poder garantir que todo dia seja a mesma enfermeira, né? Ou a técnica de enfermagem, ou o mesmo médico, o mesmo plantão. Não consigo, é 24 horas por dia, né? Então, isso também do nosso, na primeira análise aqui superficial que a gente fez, traz aí pode trazer aqui uma sensibilidade, né, para as discussões do dia a dia, né, que a gente tem. O último ponto aqui que eu não, aí eu vou colocar só como um ponto de interrogação, né, que é a questão da antecipação de vontade, de recusa de tratamento. Eu sou super a favor disso, tá? Até como paciente, assim, sinceramente. Eu quero poder falar, não façam isso, tal. Mas quando você está pensando no estabelecimento de saúde que está ali, ah, a gente sempre, né, o que chega na ponta do médico ser, do diretor técnico ou do médico ser acusado de omissão de socorro, né? Que aí o familiar não concorda com a diretriz, faz um boletim de ocorrência. Então, assim, isso é uma questão no nosso dia a dia, tá? Traz uma instabilidade emocional para o diretor técnico e para os profissionais de saúde envolvidos, né? Agora, até recentemente, a gente teve uma decisão do STF, né, na questão da transfusão de sangue para testemunho de Jeová, que é uma questão, assim, porque o médico é assim, se der um problema e o paciente puder morrer, né, ele vai fazer de tudo para salvar, entendeu? Ele vai fazer transfusão em testemunho de Jeová, porque se ele deixar morrer, ele pode ter um processo penal contra ele. Então, qual é o limite disso, sabe? São temas sensíveis assim do nosso dia a dia, tá? Que eu estou trazendo aqui. Acho que eu falei mais do que eu deveria até. E, e uma questão assim que me preocupa também é a questão. Eu entendo que o direito do paciente é direito humano, não estou questionando isso, mas os serviços de saúde, eles já respondem para vários conselhos profissionais, para a autoridade sanitária, para o Ministério da Saúde, né, para a Anvisa, né? É, e além disso, aqui o projeto prevê que vai responder para o Conselho Nacional de Direitos Humanos e que seria infração aos direitos humanos isso, né? Aí quando você fala assim que é né, que eu estou descumprindo o direito humano, quer dizer, eu não entreguei cópia do prontuário no prazo. Aí eu estou descumprindo o direito humano, né? Será que não é meio too much, assim? É pesado, né? Um negócio você falar aquele hospital não cumpre o direito humano, porque ele não entregou cópia do prontuário do paciente no prazo, porque, sei lá, deu um problema no sistema, ou então, isso é um pouco. Eu entendo que seja, mas eu acho que a gente já responde para muito órgão, para muito lugar, com infrações sanitárias. Eu sei que a infração de direito humano ela é totalmente diferenciada das demais, né? Ela é autônoma, então eu tenho a penal, a civil, a sanitária, a ética profissional e a de direitos humanos, né? Assim, eu sei que não tem penalidade de multa, né? Mas assim. Vou falar, o Hospital X descumpre os direitos humanos. É puxado, né? É puxado, só isso, assim, é uma questão, né? Eu acho pesado e acho que a gente poderia também discutir um pouco sobre isso também. Acho que são esses pontos iniciais aqui que a gente teria para trazer. Mas, de novo, reiterando que eu acho super válido ter um estatuto, mas eu Ah, estou ótimo. fazendo aqui né, tô trazendo algumas questões um pouco polêmicas aí. Doutora Tereza, obrigado. E antes de passar a palavra para a Mariana, assim, só tirando um pouquinho da tua fala, né?
Você falou uma palavra que eu achei muito interessante, estabilidade, né? Regramento. Você também não acha assim, a gente que trabalha Congresso Nacional e vê aí mais de 2.000 projetos de lei tramitando, né? E quando eu olho aqui alguns pontos, né, do Estatuto, eu vejo assim, acompanhante, eu acho que deve ter uns 30 projetos sobre acompanhante, acompanhante da mulher, acompanhante disso. Hum, Quando eu olho segurança, eu acho que deve ter outros 40 projetos sobre segurança. Não te parece que o Estatuto pode trazer também esse regramento e uma estabilidade para o setor, direcionando e também, assim, terminando com essa indústria de PL sobre questões que trazem visões, muitas vezes, que são visões locais ou visões específicas da minha tendência ideológica, assim por diante. Eu olho o Estatuto com bons olhos nessa dinâmica de trazer uma estabilidade também, né, para o profissional que está lá na ponta, que ele diz, oh, o estatuto prevê isso. Não te parece que ele pode trazer essa estabilidade, doutora com Tereza? certeza, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Até a gente tem, porque como esse esforço muito bem feito, né, pela doutora Aline aí nesse PL, né? Ele foi feito há alguns anos, eu já tenho coisas novas, por exemplo, na lei do SUS em relação ao acompanhante, que talvez valha a gente trazer para cá, para consolidar, né? Enfim, ah, e consolidar tudo isso num lugar só de fato, né? Acho que e essa ciência, né, de que porque aí é assim, qual que fica a discussão hoje, né? Porque eu tenho, na verdade, apesar do sistema único, e essa é a minha opinião também, ele ter esse nome único, a gente não tem um único sistema de saúde no país. A gente tem três sistemas de saúde, que é o sistema público, se chama Sistema Único de Saúde. Eu tenho a saúde suplementar, que é quando eu tenho operadora de plano de saúde envolvida, e eu tenho privado, que é quando eu vou lá e pago o meu médico de forma direta, né? E e aí tem coisa que você fica como operador do direito aqui no dia a dia, que você fala, ah, mas isso aqui é só para paciente suplementar ou é para todo mundo, né? Como que é, né? Então, eu acho que isso também vai ser positivo, porque eu vou trazer essa segurança jurídica também e uma homogeneização de um direito que, lógico, que tem que ser de todo mundo, né? Não tem que ser só para quem é da saúde suplementar ou especificamente para quem é do SUS, né? Então, isso também é muito positivo, tá, Marco? Eu também acho. Obrigado, viu, doutora Tereza? Parabéns aí pela explanação. Mariana Freitas de Moraes, coordenadora de experiência do paciente no Hospital Moinhos de Vento. O Hospital Moinhos de Vento é uma referência não só nacional como internacional, em todas essas questões aí, que envolvem, né, a experiência do paciente. Mas eu queria, sabe, doutora Mariana, quando a gente olha aqui quem está acompanhando a nossa live, né, são hospitais do Brasil inteiro e tem muitos hospitais aqui de porte pequeno, médio, né? E eu vejo que eles estão assim. A pergunta eu acho que as pessoas estão se fazendo hoje. Ah, tudo bem. A doutora Aline falou sobre isso, muito sobre qualidade, né? A doutora Tereza falou sobre hospitais certificados já fazem isso no dia a dia. Mas e para mim, aqui na vida real, na ponta, né? Vai impactar muito isso? Então, doutora Mariana, a senhora que vive o dia a dia disso. Um projeto desses, né, um estatuto desses é aplicável, traz dificuldades para o hospital no dia a dia, melhora a vida do paciente. A gente não precisa se assustar com isso, são mudanças. Porque eu me lembro que lá atrás, quando se falou na implantação do estatuto do deficiente, por exemplo, a rede hoteleira, né, temos que fazer muitas mudanças, modificações, e hoje já passou, já implementou, está aí, né? A gente pode ficar tranquilo que implementar isso não seria tão difícil. Há uma melhoria realmente para todo mundo, né? Trazendo essa estabilidade administrativa do outro lado. Você que vive isso no dia a dia, Mariana, traz aí para nós a percepção aí para quem nos acompanha. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço o convite. É uma honra compartilhar essa mesa com a doutora Aline, a doutora Tereza. É um tema super importante. Eu não era do mundo da saúde, cheguei há 7 anos. E quando a gente chega no mundo da saúde, você pode usar a melhor ferramenta para desenhar a jornada do paciente. Mas quando você começa a olhar direitos e deveres, legislações, a gente tem que se colocar no lugar do paciente. O que a doutora Aline disse é muito importante, o básico, direito humano, né? Se colocando nesse direito do paciente, o que de fato a gente precisa melhorar. E quando a gente lê essa PL, peço para todos os meus colegas, respirem fundo, é super simples, não é complexo, né? Complexidade a gente vai ter, igual a doutora Tereza comentou em alguns assuntos,
Mas eu acho que a gente precisava de uma ferramenta dessa, de uma palavra bem chave que a doutora Tereza usou, consolidação. Pensando no meu lado do paciente, independente da sua classe social que frequenta a nossa instituição ou a instituição pública que a gente tem parceria, é um momento de tanta fragilidade que o paciente não vai lembrar de legislação, e aí quando a gente olha no ECA, não tem nada falando sobre saúde, e a gente vai pegando esses pedacinhos de legislação, correndo atrás de vários processos internacionais e nacionais, e quando vem um trabalho desse, é um trabalho que vai realmente consolidar e estabelecer uma ponte de confiança dos pacientes com a instituição, porque eu estou ajudando ele com o básico, né? Eu estou ajudando ele na confiança de documentações, às vezes em algum momento de privacidade. Vou dar um exemplo que tivemos na semana passada de mulheres que pela primeira vez vieram fazer exame de consulta de mama e se sentiram, meu Deus, mas onde que eu fico, como que é? E da equipe estar confortável em ajudá-la e porque tem uma lei um pouco mais confortável nisso. Aqui no Rio Grande do Sul teve uma aprovação recente, agora no dia 19 de novembro, que traz muitas linhas aqui dessa PL. Então, acho que a PL ela veio com um momento bem importante. Eu que vim de fora, estou aqui há 7 anos em saúde, conforto, principalmente eu vi que entrou muita gente que faz parte de ouvidoria, e quando a gente tem algo mais fácil para compartilhar e comunicar ao paciente, a gente está sendo muito mais transparente, traz confiança. Vou dar um exemplo. Lá em 2020, a gente entrou numa pandemia e a gente já estava se preparando para um novo manual da JCI, que em 2021 começaria. O manual da JCI já vem praticamente todas essas linhas dessa PL, porque já é aplicado no mundo inteiro. E quando a gente vê a PL, não tem coisas difíceis de se aplicar, é o básico que a gente espera de um tratamento humano, de um cuidado, de respeito. Por exemplo, a gente tem uma linha aqui que principalmente quem é de ouvidoria, ele fala respeitar os direitos dos outros pacientes e dos profissionais de saúde. Após pandemia, as pessoas vieram com outro momento de atendimento, às vezes mais agressivas, tudo elas querem consultar Google, ChatGPT, e ao mesmo tempo desrespeito ao paciente do lado. E quando a gente coloca essa linha em direitos e deveres do paciente, a gente começa a ter um ambiente mais calmo para as nossas equipes técnicos de enfermagem atuar com esse paciente. Então, não se preocupem. Claro que tem coisas que ainda a gente precisa discutir, debater mais, né? Colocar mais critérios, mas algumas linhas elas são importantes, que eu acho que é um tratamento básico de direito humano para qualquer outro paciente. Imagina a gente compartilhar um leito semi-privativo e o paciente ao lado com uma televisão ligada no volume 100. Como é que o paciente do lado vai ter um repouso adequado para o seu tratamento? E aí, quando a gente começa a ser transparente com esse paciente, mostrar direitos e deveres, se tornou um pouco mais fácil a nossa vida aqui dentro do hospital. Então, lá na pandemia, a gente começou, acho que todos os hospitais passaram por isso, a gente teve que restringir acesso dentro do hospital. E o restringir acesso, ele não pode ser uma forma tão de segurança de barrar as pessoas. Então, a gente começou a conversar com esses acompanhantes, com os pacientes. Em todos os locais, a gente começou a fazer comunicação de direitos e deveres da instituição, que muitas linhas têm nesse PL. E isso começou a ter um clima mais saudável durante a pandemia aqui para a gente. Então, não é difícil, não é complexo. E aí, claro, cada instituição vai colocar os seus atributos, visão e valores no direitos e deveres que vocês aplicam na instituição de vocês. Mas quando a gente apresenta no momento de ouvidoria que vem um paciente que quer processar a instituição por coisas mínimas, meu Deus, onde que eu consulto meus direitos e deveres? E a gente ser transparente que existe caminho para ele, é muito mais saudável. Então, acho que, como a doutora Tereza falou, a palavra consolidação. Porque até o paciente, quando a gente vai avaliar classes sociais, tem paciente que ele não sabe nem direito aonde procurar os direitos de criança, o Estatuto do Idoso, que veio sofrendo alterações positivas para nós, mas é muito complexo esse mundo de legislação para os pacientes. E quando ele chega aqui, ele está num momento fragilizado, de dor, e quando a gente, como instituição, mostra seus deveres, direitos, que tem legislação por trás disso, facilita muito. E até a gente, para se antecipar, porque aí eu já fui meio que hackeando que talvez seria lançada essa legislação, a gente começou a trabalhar muito com as nossas equipes que entregam os documentos que o paciente solicita, mesmo após óbito, enfim. E a gente fez uma pesquisa com 300 pacientes para entender
tempo de entrega, como é que foi o atendimento, como é que está o documento, enfim, e foi muito positivo. Claro, os pacientes que a gente chama assim, que falaram negativamente, a gente entrou em contato até para a gente melhorar o nosso serviço, né? Para a gente ser mais humano em alguns processos. Então, eu acho que veio no momento certo. Claro que a gente segue um monte de legislação, né? E de observar muito, mas eu acho que para o paciente vai facilitar ele entrar numa instituição, ficar tranquilo e sentir mais confiança e transparência nos órgãos aí de saúde. Oi. Mariana, obrigado. Tira duas dúvidas minhas só, tá? Como é a receptividade dos colaboradores às mudanças que se fizeram necessárias para você implementar, né? Questões que você já via dentro do estatuto, né? Os colaboradores, eles perceberam, eles receberam, como eles receberam positivamente algumas mudanças que precisariam ser feitas, né? E quais os benefícios percebidos, assim, à instituição com essas mudanças, né? Enquanto hospital, vocês percebem assim que isso também entregou valor, entregou ao hospital? Quais são esses benefícios percebidos? Excelente pergunta. A gente, falando da equipe primeiro, lá em 2020, 2021, a gente fez algumas alterações de direitos e deveres, e isso conversando com pacientes. Vou dar um exemplo de silêncio. Um local de repouso, tranquilidade, não se tinha isso no nosso, mas isso trouxe tranquilidade para o paciente, para as nossas equipes. E uma das linhas que eu até mencionei que tem nessa PL, de falar os deveres de pacientes e acompanhantes em relação aos profissionais. Isso trouxe muita tranquilidade, porque a gente sabe que às vezes no momento, quando você está vendo o seu paciente passando mal, a gente fica nervoso. Já me coloquei nessa situação quando minha mãe esteve internada. A gente fica nervoso e quando a gente não conhece dos procedimentos técnicos, dependendo do paciente, era muito mais rude com as nossas equipes. E quando a gente trouxe isso lá em 2019, 20, trouxe uma tranquilidade para os nossos profissionais de saúde, que a gente sabe que não é fácil estar à beira-leito com os pacientes, lidando com perfis diferentes de pessoas. Então, a gente percebe isso na voz dos nossos colaboradores, que melhorou muito. Além de quem trabalha muito com ouvidoria, reduções de conflitos, quando a gente faz melhorias, as pessoas sabem, têm conhecimento dos seus direitos e deveres, então a gente vai muito mais preparado para a linha de frente. Com isso, a gente pode ter até mais conformidade, né, entre os nossos processos, independente se é hospital público ou privado. E o ponto principal, acho que gera muito mais confiança do nosso relacionamento junto com os nossos clientes. Então, quando a equipe ela tem noção e propriedade das leis, legislações, é muito mais fácil argumentar e conversar com esse cliente e mostrar o caminho. E aí a gente é muito mais apto e tem uma agilidade para ter resolução de problemas também ali na ponta e na linha de frente. Então, para mim, o que foi mais destaque no ano da pandemia foi a tranquilidade das equipes de saber que também todos os colaboradores têm deveres na instituição e os pacientes também têm deveres com os nossos profissionais. Então, trouxe muita tranquilidade. Que bom. Obrigado. Eu já vou começar aqui as perguntas antes de passar para a Aline. Eu acho que eu vou fazer uma para ti aqui que já me mandaram aqui, que a Tereza também ela ficou na dúvida ali quando ela falou sobre o estatuto. Hoje nas enfermarias nem sempre são utilizados biombo quando são realizadas as avaliações médicas nos pacientes. Entendi que será exigido obrigatoriedade de ser utilizados biombos. É isto, Mariana? Foi uma Não, pergunta que a gente recebeu. dependendo da situação, a gente tem biombos, né? Que a gente tem um exemplo, emergência. A gente teve uma alta ocupação meses atrás, então, para garantir uma privacidade, a gente colocou esses biombos. E aí a gente teve um alto fluxo pós-pandemia, outubro de 2022, num setor específico aqui da instituição, se eu não me engano, cardiologia, na qual a gente teve um fluxo muito elevado, homens, mulheres. E aí, para resguardá-las, a gente criou um espaço específico para trazer essa privacidade, porque tem que colocar avental para ir para o posto. É claro que a gente sabe que algumas unidades públicas não têm essa possibilidade, mas a gente consegue se reorganizar, às vezes, conversando com o paciente, fazendo um preparo, acalmá-lo. A gente consegue mudar, às vezes, fluxos. Tem os projetos do PROAD linha aí nas áreas públicas,
Então, às vezes não é tão complexo, às vezes a gente olhar o caminho de ida e volta, fluxo, movimento, a gente consegue tranquilizar esse paciente no momento que ele se sente mais vulnerável em relação àquela situação e um desconforto. Obrigado, Mariana. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm realizando no Moinhos, que é referência nacional e internacional, a gente sabe aí de todas as inovações que vocês fazem nessa linha do cuidado do paciente. Doutora Aline, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Foram citadas aqui várias vezes a pandemia, né? E durante a pandemia o brasileiro aprendeu aí a falar sobre diversas instituições e uma delas foi a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, ela teve muito ativa, a gente ficava assistindo na televisão o que a OMS dizia, o que não dizia. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, né? O Estatuto do Direito do Paciente, ele se correlaciona com a Carta de Direitos e Segurança do Paciente da OMS? A senhora falou antes que a gente está um pouco atrasado, né? A senhora se falava em relação a essa carta, a essa Carta de Direitos da OMS. A gente tem coisas que a gente ainda pode colocar em relação a esse projeto dentro do estatuto, né? Alguma coisa que a OMS já coloca ali na sua Carta de Direitos. Como é que a senhora vê isso? Bem, a OMS ela estabelece uma obrigação para os estados de adotarem uma lei nacional de direito do paciente, primeiramente no Plano de Ação Global de Segurança do Paciente 2021-2030. Né? Então, quem acompanha a segurança do paciente e olha para o Plano de Ação Global, isso está previsto lá no plano. Tanto os estados, leis nacionais, quanto as próprias organizações de saúde, como a Mariana colocou, também uma obrigação que a OMS estabelece no Plano de Ação Global para as organizações de saúde, para os hospitais adotarem cartas de direito dos pacientes, a despeito de existir ou não uma lei nacional. Né, como eu havia dito, o Grupo Hospitalar Conceição, ele tem uma carta de direito do paciente, a Mariana também, né, apontou isso. Então, é importante que, desde já, os hospitais adotem cartas de direito dos pacientes, a despeito da gente ter a legislação. Isso já é importante, já vai criando um movimento, e quando o estatuto for aprovado, já vai estar consentâneo com as modificações, como a Mariana muito bem demonstrou, que são factíveis, são possíveis de serem realizadas. Então, esse é um ponto. Então, o que a gente tem na OMS? Plano de Ação Global. Em 2024, a gente tem a Carta de Direitos de Segurança do Paciente. Então, a gente tem direitos do paciente. Entretanto, o que a OMS propõe é diferente do que a gente encontra no mundo sobre leis de direito do paciente. As leis, elas são como o nosso projeto de lei, elas são mais genéricas, elas lidam com várias temáticas. Aquela carta, ela é muito focada em segurança do paciente. Então, a gente não pode resumir o direito do paciente à segurança do paciente. A segurança, obviamente, ela é um elemento da qualidade de extrema relevância. Entretanto, o nosso projeto de lei, ele se amolda a um modelo de vários países do mundo de leis e de cartas nacionais de direito do paciente, que estão para além do campo da segurança. Não sei se estou sendo clara. Então, a segurança ela é um aspecto. Então, a carta da OMS ela é muito mais específica. Então, na minha visão, não cabe a gente mudar o nosso projeto de lei, porque vai descaracterizar o que é uma lei nacional de direito do paciente. Porque o que a OMS está propondo não é isso. O que ela está propondo é que no bojo das políticas nacionais de segurança do paciente, que não existe no Brasil, que fique claro, não existe existe um programa não é política, não tem uma política nacional de segurança no paciente. Não, nesse contexto que a gente possa especificar alguns direitos relacionados à segurança do paciente, que é diferente de uma lei nacional, um estatuto de direito do paciente. Não sei se foi clara, se não foi, pode falar. Não, o que eu entendi é que a gente precisa avançar, né? A gente ainda está andando aí a passos, vamos dizer assim, lentos, né? Há muita coisa a se fazer, né? Doutora Tereza, eu tenho um comentário aqui que eu vou colocar para a senhora, dois comentários, né? Só funcionará se a lei garantir que essa vontade seja soberana para o indivíduo, independente de opinião dos familiares. E antes de passar uma pergunta que tem aqui para a Mariana, tem uma outra pergunta aqui, ó. Lendo o PL, o que está descrito na verdade já era o que a gente deveria fazer e estimula uma relação transparente de confiança e com mais empatia entre os profissionais
e pacientes. A gente tem muita lei já, né? A lei não falta, né? Tem lei, tem muita lei, tem muito projeto de lei, né, doutora Tereza? Mas assim, como foi colocado aqui, levar em conta que o paciente quer realmente, talvez não seja uma dificuldade também dentro disso tudo. Você colocou a questão do médico, né? Nós temos também aqui a lei do ato médico, né, que impõe ao médico, né, sempre priorizar pela vida do paciente, né? Como que a senhora vê assim, um grande número de leis aí, a gente não pode ter confrontos aí de uma lei com a outra, de um estatuto com o outro, de um estatuto com uma lei, com uma lei do ato médico? Pensando nas leis profissionais, eu acho que a gente não vai ter divergência, tá, Marco? Assim, ah, o que vai ter, né, vai ser uma possível adequação que os conselhos profissionais possam ter que fazer nas suas regulamentações internas, né, nos atos infralegais e eles não costumam fazer isso, tá? Então, a gente teve aí um exemplo disso, foi a lei de telesaúde. A lei de telesaúde autorizou a telesaúde de forma ampla, e o Conselho de Medicina continua limitando para algumas hipóteses, entendeu? Para as hipóteses que ele decidiu. Então, não, o Código de Ética Profissional, que, de novo, do meu ponto de vista pessoal, né, como operadora do direito aí, do meu ponto de vista, o Código de Ética ele deveria ser um instrumento para um profissional que ele está, né, lógico, com vedações expressas em relação a algumas práticas, por exemplo, prescrever porque recebe dinheiro da indústria, né, isso logicamente tem que ser vedado, a gente não está questionando esse tipo de coisa, mas ele deveria ser um instrumental para um profissional conseguir tomar decisões difíceis em situações difíceis, né? Em que os dois caminhos, as duas trajetórias que ele tem para seguir, não são um caminho ideal, não são um caminho que ele gostaria de seguir, porque a situação clínica que está posta é uma situação difícil, né? Então, mas não é isso, né? O que a gente tem é, por exemplo, uma orientação para. E aí são situações conflitantes. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho diretriz antecipativa de vontade, né, eu tenho uma resolução do conselho sobre isso, por outro lado, eu tenho situações em que o próprio conselho, né, ele pode não acatar aquilo porque a função do médico é salvar vidas, né, digamos, né? Mas o problema aí, eu acho que até uma consolidação que a gente teria que pensar aí, uma discussão que é muito relevante no dia a dia das instituições de saúde é essa. Vai ser considerado uma missão de socorro, eu cumpri isso, né? Como que a gente tem essa visão como que está isso, essa discussão no judiciário? Se eu seguir a ferro e fogo, se o familiar não concordar, mesmo que o familiar não concorde, eu seguir, eu como instituição de saúde, eu como diretor técnico, eu como médico, vou estar sujeito a esse questionamento ou não, né? É um pouco, a gente vai ter que entender como que a gente vai enfrentar isso no dia a dia. Isso já é uma questão, né? Por exemplo, a Testemunha de Jeová, elas tinham que entrar com uma ação para garantir que não tivesse transfusão de sangue, né? Eles faziam muito isso em hospital público. Nos hospitais particulares, de modo geral, eu tenho aquele equipamento que fica, o próprio sangue do paciente fica, né? É um equipamento lá que eu não sei explicar, mas enfim. E agora o STF decidiu que se a testemunha falar que não, é não e pronto, né? Agora para paciente menor, não. Mas daí eu vou ter, a família pode reclamar na polícia, abre um inquérito, eu vou ter que responder a isso, e essa insegurança um pouco que a gente vive aí no dia a dia. Eu não sei, sinceramente, como resolver isso, tá? Não sei se a gente vai conseguir agora ter um encaminhamento dessa questão, né? Não sei como é lá com a Mariana, né, no dia a dia, mas com certeza o esclarecimento sobre tudo isso prévio, né? Porque eu até vi que tem alguém que falou: mas quando que eu falo dos direitos do paciente? O tempo inteiro, durante o ato assistencial todo, né? E se ele tiver dúvida, fala de novo, né? Um pouco isso.
Mas até queria ouvir um pouco a Mariana em relação a isso, né? Dessa Isso questão aí, das Tereza. diretrizes. Você colocou Mariana, bem, a gente fala 100% o tempo inteiro. Fez uma reserva de agenda, a gente manda direitos e deveres. Entrou na instituição, nos elevadores, ele vai encontrar direitos e deveres. Entrou na admissão, direitos e deveres. A enfermeira conversando também, direitos e deveres. Todos os momentos, muitas equipes abordam isso, porque a gente já teve vários problemas lá no passado. Cada ser humano tem um comportamento diferente. Quando a gente deixa organizado, é muito mais fácil. Então, a gente tem tudo quanto é lugar. Você entra em algumas áreas, é QR Code de direitos e deveres. E isso melhorou muito. Às vezes parece, nossa, mas você fica falando direitos e deveres a todo momento. Às vezes a gente tem que falar do básico para as pessoas que vão entrar no hospital, que é o básico, respeitar o próximo, né? Fazer silêncio, ou até mesmo você tem direito, informar que ele tem direito a receber a conta final dele, que ele tem direito aos documentos, porque as pessoas esquecem, e o básico da gente trabalhar num ambiente mais humano, mais organizado, mas aqui em todos os momentos a gente tenta falar de direitos e deveres, às vezes fica chato, na pandemia ficou muito chato, teve até para dizer, mas por que tanto isso? Para a gente deixar de fato mais harmonioso para todo mundo trabalhar e principalmente permitir mais segurança para os nossos profissionais aqui dentro da casa. Mariana, dentro dessa lista, eu quero te colocar aqui uma pergunta que veio primeiro a Sandra colocou aqui, as pessoas querem ser ouvidas, às vezes queixas são fáceis de serem resolvidas. Porém, as pessoas da saúde esquecem que elas estão ali para ouvir os pacientes e os familiares. E a Daniela, ela traz uma pergunta que vai ao encontro, né, sobre quem que ouve. Mariana, quem foram os profissionais envolvidos na orientação aos pacientes sobre direitos e deveres? E isso aconteceu à beira-leito ou em qual contexto, né? Você Isso, eu poderia acabei de colocar? responder até a Dani, né? A gente envolveu a área de qualidade, riscos, jurídico, áreas assistenciais que atendem pacientes ali no dia a dia. Em alguns momentos, a gente reuniu alguns pacientes específicos. Vou dar um exemplo de diálise, exemplo de sessão de tratamento, que a gente fala que são os clientes de oncologia, para escutá-los e entendê-los mais nesses processos para a gente começar a trabalhar. Então, esse é o time que a gente vai trabalhando. Sempre quando sai uma legislação nova, a gente chama esse grupo de trabalho e vai revisitando ponto a ponto, né? E ela perguntou se foi beira-leito, acho que a situação que eu dei o exemplo a primeira vez, na verdade, não, foi um atendimento de um exame de cardiologia. E ali a gente fez os ajustes. Mas é importante sempre envolver todas essas áreas, várias áreas da organização, ela sempre tem alguns elementos que a gente. Eu não estou ali na beira-leito 24 horas para ver e perceber situações que a enfermagem tem muito mais propriedade. Então, a gente faz esse trabalho de time aqui dentro. Ah, obrigado, Mariana. Doutora Aline, eu vou trazer uma pergunta aqui da Bruna também. Ó. Doutores, o que consideram que não podem faltar em nossa cartilha de direitos e deveres dos pacientes, considerando as vulnerabilidades expostas? Então, Bruna, não pode faltar todos os direitos que são, como eu havia dito, consensuados de que são direitos do paciente. Então, a gente tem um elenco específico. É como, né, a Mariana colocou, não é muito complexo, né? Não é muito complexo. São alguns direitos, né? Depois, se quiser, a gente pode fornecer esse material. E eu acho que se a gente começa, e eles estão no estatuto, se a gente começa com esses direitos, isso é suficiente. É suficiente para que a gente atenda, né, e respeite a dignidade, a integridade, a autonomia dos pacientes. E também, se você quiser dar uma olhadinha, a carta, né, que eu havia mencionado de direitos de segurança do paciente, da OMS, né, que foi lançada agora, já tem em português, ela também traz alguns desses direitos, que são direitos, né, como eu havia dito, não todos, mas ela também é um bom norte, né, para as organizações de saúde. Então, também sugiro a leitura da carta, tem em português, tá, é fácil de encontrar. Né? Então, nós temos esse elenco desses direitos, acho que não cabe aqui, né, dizer quais são os direitos, né, Marco? Acho que não, né? A gente Não, pode eu acho enviar que dentro depois. dessa linha, já que você falou na carta, né, tem uma pergunta do Thales aqui que ele diz: qual é a eficácia da carta da OMS dentro do ordenamento jurídico brasileiro? A PL está obrigada a seguir suas diretrizes? Eu acho que você pode dar um contexto só para a gente rápido aí, responder o Lógico. Thales.
Lógico, a carta, né, ela não é um documento jurídico, um instrumento jurídico vinculante, né, que obriga os estados, não é essa a proposta da OMS, mas sim de trazer diretrizes para os estados ajustarem as suas legislações, né, então é muito importante a carta. A gente fica feliz porque o nosso estatuto, o estatuto que a gente está debatendo aqui, ele já está ajustado aos 10 direitos previstos na carta, porque a carta ela tem 10 direitos, para além dos 10 direitos, ela tem outros direitos mais específicos, como eu havia comentado anteriormente, são direitos muito mais, digamos assim, afetos à área de segurança do paciente. Mas considerando os 10 direitos específicos da carta, né, assim, que são esses direitos abrangentes, o Estatuto PL do 242, ele atende aos 10 direitos que estão previstos na carta. Então, o nosso Estatuto já está adequado à carta da OMS. Até porque a OMS, né, ela sabe qual é o padrão global de direito do paciente, né? Então, assim, ela também sabe disso. E isso é um consenso internacional, né? Como eu havia dito antes. Então, é importante. Então, só para ficar, o nosso estatuto já está adequado à carta do OMS, né? Para além disso, precisamos de especificidades, mas isso na área de segurança do paciente, que não é o que a gente está discutindo aqui agora. E também, então, existem esses direitos que, se alguém quiser aqui começar já no seu hospital com uma carta de direito, sugiro, né, ter como espelho tanto o projeto de lei e a Carta de Direitos de Segurança do Paciente da OMS. Ok. Uma coisa só, uma pessoa pergunta como temos acesso a essa carta, né? A gente pode disponibilizar um link aqui? Eu posso colocar, se vocês quiserem, eu coloco agora, vocês que sabem. Pode colocar sim. Pode? Eu As vou colocar. pessoas estão interessadas nessa carta aqui. Doutora Tereza, deveríamos pensar na elaboração de um código sanitário de saúde, facilitaria muito a aplicação do direito no setor de saúde. É uma pergunta da Ana Vasalto. É interessante, né? Porque basicamente eu tenho setor, eu tenho leis esparsas, né? Eu tenho a, a lei do SUS, né, que é 8.080, eu tenho a lei 9656, aí em alguns estatutos eu tenho previsões específicas, e eu tenho algumas normas que tratam especificamente de registro de produto, classificação de medicamento, infração às normas sanitárias federais, né, medicamento genérico, pode ser algo, seria um consolidado, né, um estatuto sanitário, né, e aí eu abranjo tudo. Além disso, eu tenho as próprias leis dos conselhos federais, né, também. Então, pode ser eu acho que para o operador do direito, certamente facilitaria a vida. Porque ao invés dele consultar 10 normas estruturantes, né, que eu acho que por baixo é isso que a gente tem, né, ele consultaria uma norma que teria todas essas previsões, né, seria interessante, né, e aí a gente colocaria o estatuto do paciente talvez aí também, né, pode ser algo interessante, né, e eu consolidaria tudo num lugar só, né. Tem a lei também que constitui as agências, tal, pode ser, facilitaria o trabalho do dia a dia, com certeza, né? Para quem trabalha com saúde, acho que o maior desafio que a gente tem é esse, né? É confirmar que aquele tema tem regulamentação ou não. Você tem que entrar em pelo menos uns 10 sites, tá? Por baixo, para qualquer assunto, né? Então, acho que é o nosso dia a dia atuando aí no setor da saúde de forma ampla. Eu vou fazer uma pergunta para a Mariana, mas até se você quiser, Tereza ou doutora Aline, né, também, porque as pessoas perguntam muito sobre como os colaboradores, né, veem tudo isso, né, e eu fico pensando nos representantes desses colaboradores, sindicatos, conselhos, vocês tiveram algum momento, teve algum diálogo, Mariana, também com esse pessoal das áreas de conselho, se vieram até vocês, quando vocês começaram a fazer essas mudanças, se gerou dúvidas, debates, né, dos conselhos laborais ou de sindicatos laborais, quando vocês foram implementando essas mudanças que eram necessárias? O que tivemos uma vez aqui, a gente teve a visita do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, para avaliar vários requisitos aqui de uma certificação específica. E, surpreendentemente, eles nos chamaram como área de experiência do paciente para entender processos de direitos e deveres do paciente. E aí, o que a gente apresentou, que já era muito bem parecido com o que já tem nessa PL,
foi super positivo, porque isso foi em 2021, perdão. Foi super positivo porque traz tanto na visão do cuidado humanizado com os nossos pacientes e principalmente um ponto de alerta desse cuidado com os nossos profissionais de saúde que sofrem tanto ali na linha de frente com os nossos clientes, né? Independente de instituição pública ou privada. Lá eles viram com os bons olhos tudo que a gente estava fazendo em relação a direitos e deveres do paciente, tratativas, que é o que a doutora Aline trouxe. Isso daqui é o básico, o direito humano de ter informação, de ser tratado com respeito, independente de gênero, enfim. É o básico, né? E isso também nos facilita e nos ajuda também até nas integrações, preparação e treinamento das nossas equipes. Até então, eu só tive esse contato com o COFEM, e a gente teve contato também, por sorte, com algumas instituições de fora, principalmente Estados Unidos, que também estavam trabalhando nesse conceito da OMS. Então, era o básico do cuidado do humano, do humanizado. E aí tem uma pessoa que fez uma pergunta: quais as principais diferenças de implementação dos direitos do paciente no serviço público e privado? Nenhuma. A gente está tratando do básico, né? Direito humano, que eu devo ser tratada muito bem, ter confiança tanto no público quanto no privado. Então, eu acho que isso vem de um tom muito positivo de trazer, reorganizar alguns pontos que precisava do cliente ter um canal único e saber, opa, eu sei meus direitos e deveres. Foi de uma forma muito positiva que a gente teve esse retorno na época do COFEM. Bom, que bom. Doutora Tereza, tem uma perguntinha aqui bem interessante para a senhora, né? De forma rápida, doutora Tereza, as normas dos conselhos regionais têm valor de lei, algumas são absurdas, como as que prevêem obrigar chamar nutricionistas e enfermeiros de doutor e doutora. É do José Kleber. As normas dos conselhos, os conselhos profissionais, eles são autarquias federais, né? Ah, e o STF concluiu que eles são sui generis, né? Nas últimas ações que tramitaram lá. E eles têm competência para fiscalizar os profissionais, né? Porque algumas profissões, a Constituição não, né? Mas especificamente o legislador infraconstitucional, né? Ah, eles concluíram que essas profissões eles têm uma relevância, né, pública, e eles deveriam responder para conselhos profissionais, né? Então, a advocacia é assim, né, porque a gente integra a justiça, os médicos, muito provavelmente porque integram a saúde, né, seja ela pública ou privada, e a saúde é classificada como uma atividade de relevância pública pela Constituição Federal, sendo privada ou não, né? Ah, Normalmente, as leis que constituem esses conselhos profissionais atribuem as seguintes competências a esses conselhos: fiscalizar os profissionais, editar os códigos de éticas, né? E editar seu regimento interno, tá? Normalmente, as leis todas, de todos os conselhos, a gente já fez esse levantamento aqui, são 3 essas atribuições que os conselhos têm. Aí o que que eles fazem? Eles falam que é antiético não chamar um nutricionista de doutor ou doutora, tá? E a ética, desculpa, é uma abuso desde Sócrates, Aristóteles, Platão, a gente tenta definir o que é ética. Não existe essa definição. A gente não vai conseguir definir. Mas, obviamente, que chamar não chamar o nutricionista de doutora ou doutora não é antiético, né? É, então, muitas das normas, eles usam, né, do véu da regulamentação ética, que, do meu ponto de vista, é aquilo que eu falei no começo, é para ajudar o profissional a decidir uma situação difícil, ou para proibir atuações que, né, podem efetivamente implicar numa prescrição que não é adequada para o paciente, né, porque tem um benefício que o médico pode receber, enfim. ah, Fora isso, eu entendo que o conselho deveria ficar um pouco quieto, né? É lógico que aí a administração pública ela goza de presunção de legitimidade e certeza, então, teoricamente, aquele ato ele continua vigente no ordenamento jurídico até ele ter a sua ilegalidade declarada. Mas, assim, eu não falo desculpa, não dá para cada resolução de cada conselho profissional no Brasil eu entrar com uma ação judicial, porque é ilegal.
É uma questão de bom senso, né? Então, assim, analisando, falar, isso aqui vamos tocar mais ou menos assim. Então, grande parte dessas resoluções acabam não pegando, porque elas são ilegais de fato e elas são editadas, né, tendo como pano de fundo uma suposta ética profissional, que no fim das contas não é o que a norma efetivamente está fazendo, tá? Então, eu falo, ó, desculpa, não fica seguindo, segue a vida. Se ele vier reclamar, aí a gente toma alguma medida, tá? Tá É um bom, pouco então. isso. Obrigado, doutora Tereza. Doutora Aline, eu vou fazer a última pergunta para a senhora, para depois encaminhar aí para o final do debate. Mas é uma pergunta que toca muito em mim, porque eu trabalho muito isso há muitos anos aqui em Brasília, né? A gente vê um SUS enorme, né? Nós temos um SUS que é modelo para o mundo, né? A gente viu aí na pandemia tudo que aconteceu, uma saúde suplementar hoje que já tem de 52 milhões de vidas, né? E toda vez que vem algo que é disruptivo, que é diferente, que é novo, né? O Estatuto do Paciente é algo novo, é disruptivo, né? Sempre se fala aquela questão que já foi inclusive falado aqui, né? Aumento de custo ou melhoria de qualidade, né? A gente fica nessa briga, né? Ah, isso vai aumentar o custo. E a gente vê isso muito no setor público, né? Mas eu vejo que a gente aqui em Brasília agora está sendo votado aí 50% das emendas, elas são emendas que devem ir para a saúde, e a gente vê que depois esse dinheiro ele acaba indo para outros lugares dentro da máquina pública, né? Muitas vezes esses recursos. Eu creio muito, sabe, doutora, que um estatuto desses pode melhorar, sim, inclusive o uso de recursos, pode melhorar a entrega de qualidade, né? Como que a gente muda esse discurso aí para os administradores públicos, principalmente, né? Porque como a gente viu aqui da Mariana, né? Ela teve esse desafio mesmo também implementar tudo isso dentro de um hospital privado, um hospital de excelência, né? E conseguiu, né? E tá de parabéns. Mas como que a gente muda no setor público, levar um discurso para eles entenderem que melhoria de qualidade pode trazer também benefícios econômicos, pode trazer, além do benefício ao paciente, pode trazer uma série de outros benefícios, né? Para uma comunidade, né, que recebe esses recursos SUS. Sim, vou tentar responder assim, em dois pontos essa tua pergunta, que é muito importante. Primeiro, várias pesquisas que vão demonstrar, né, que o respeito ao direito do paciente, aí desdobrando, ele reduz hospitalização e rehospitalização, ele aumenta a adesão aos tratamentos e aos cuidados, ele permite com que o paciente tenha uma segurança medicamentosa, o que isso vai impactar e melhores resultados clínicos. Então, nós temos várias pesquisas que demonstram, do ponto de vista de custos, a importância de você ter uma sustentabilidade do sistema de saúde e o direito do paciente, a qualidade do cuidado, a segurança, estão relacionados à sustentabilidade do sistema. Então, eu acho que esse é um ponto importante, pouco falado ainda no nosso país. Né? Um outro ponto é que, durante a tramitação do projeto de lei, do 242, ele foi considerado sem impacto orçamentário. Então, assim, ele não tem um impacto orçamentário direto. Por quê? Porque eu acho que a Mariana trouxe um pouco essa resposta. Você vai utilizar toda uma estrutura que já existe para você fazer esses ajustes. Então, ele é considerado um projeto de lei que ele não tem um impacto orçamentário. Então, eu acho que isso também é importante. Não se prevê um impacto orçamentário mesmo para a União, para os estados e para os municípios, porque, na verdade, se pressupõe que eles vão fazer ajustes e adequações a partir do orçamento que já existe, não um aumento de previsão orçamentária. Então, eu acho que isso também uma boa, digamos assim, uma boa notícia para que a gente possa, digamos assim, divulgar o nosso projeto de lei 2242, porque durante toda a sua tramitação ele é considerado, né, um projeto que não vai aumentar, não prevê aumento orçamentário. Bom, pessoal, o nosso tempo está finalizando, né? A gente está indo para o final e eu quero dar um tempinho para vocês fazerem então as considerações finais e eu vou inverter a ordem aqui né, já que a gente começou com a doutora Aline, né? Agora nós vamos começar então com a doutora Mariana para as considerações finais aí. Doutora Mariana, muito obrigado aí, foi fantástica a sua participação e então lhe dou um tempinho aí para as considerações finais. Eu que agradeço o convite, foi muito importante esse debate entre nós aqui, até o público super aderente, né? Em plena quinta-feira, quase verão, que quase ninguém quer participar de live. É bem importante esse tema.
fiquem tranquilos. Eu acabei de ler um depoimento aqui que a pessoa falou: na verdade, é mais mudança de comportamento. É isso. Em algumas instituições, a gente coloca o pé e a gente não vê o básico. Tem uma linha que fala: a pessoa tem direito à mudança de nome, nome social, enfim. Então, é a gente começar realmente pelo básico, gerar mudanças comportamentais, de ouvir, escutar mais o cliente, que às vezes a gente está num processo tão robótico que a gente deixa e passa esses processos básicos de atendimento ao nosso cliente. Cliente não, paciente. Então, desejo sucesso aí a todos. Não se assustem, é tranquilo de fazer essas aplicações. A gente vai ter que debater mais alguns temas, mas eu trago tranquilidade para vocês, de saber que o cliente ele vai ter mais confiança, tem tudo no modelo só, e ele vai se sentir muito mais tranquilo, e até o que a doutora Aline falou de alguns indicadores, ele vai ser mais aderente ao tratamento dele, porque quando ele chega numa instituição e tem medo de ser atendido e tem medo de regras, ele não volta mais. Então, eu acho que é o momento da gente abraçar mais aí os nossos pacientes. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Mariana. Foi um prazer ter participado com a senhora dessa live aqui. Doutora Tereza, finalizando aí suas considerações finais. Não, acho que o estatuto ele é bem-vindo, né, Marco? Acho que é uma boa iniciativa. Parabenizar a doutora Aline aí pela atuação. Ele é principiológico como ele deveria ser, né, na maior parte dos pontos. Acho que tem alguns ajustes muito pontuais aí, né, que poderiam ser implementados para trazer mais segurança ainda. E, ao longo do tempo, ele traz, sim, mais segurança, como a própria doutora Aline também disse. Queria agradecer a ANAP aí pela oportunidade de debater o tema aqui. Acho que foi muito significativo, né? A gente conseguir defender um estatuto do paciente, né, Marco? Acho que está dentro do que a gente quer como projeto de saúde para o país, né? Acho que tá um pouco nisso aí, né? E obrigada, é isso. Obrigado, doutora Tereza. Como a gente sempre diz, né, o paciente é o centro, né, É. de tudo dentro do setor, né? Às vezes ouço discussões, eu comentava ontem com a doutora Aline, né, mas o paciente é o centro, né? E a gente tem que efetivamente, né, dar voz a esse centro, né, dar transparência a esse centro, dar direitos a eles, né, mas também os seus deveres. Então, para finalizar, doutora Aline, lhe parabenizando, dizendo que a senhora realmente aí tem um trabalho que é reconhecido, né, durante todo esse tempo. Foi uma honra ter estado aqui debatendo isso participando dessa live com a senhora, né? E então aí, para as considerações finais e para encerrar o nosso debate, a sua palavra aí. Eu que agradeço, né, Marco Aurélio, Mariana, Tereza, né, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse debate, agradeço a ANAP e a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, dizer que a aprovação desse projeto de lei é um pontapé inicial, né, para que a gente promova uma mudança de cultura nos cuidados em saúde, né. Eu sempre digo que a gente precisa de uma cultura de parceria entre profissional e paciente, uma cultura de empatia, né, e uma cultura de cuidado centrada no paciente. Então, isso tudo vai promover qualidade. E é o que a gente espera, né, dos hospitais, né, de todas as organizações de saúde, é um cuidado de qualidade. E só para fechar com a frase inicial, não existe qualidade do cuidado sem respeito ao direito do paciente. Então, só para a gente fechar. Muito obrigada. Parabéns, doutora. Muito obrigado a todos vocês. Só reforçando, então, o evento ele fica gravado no YouTube da ANAP e os participantes que entrarem em todas as jornadas vão receber o certificado de participação. Foi um prazer, uma honra ter estado com vocês aqui. Esse tema, a ANAP vai trazer mais informações, é um tema que será recorrente, né, nas próximas publicações, né, e eventos da ANAP. E agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final dessa jornada. Um bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia. Tchau, obrigada.